Estamos aqui meditando na palavra de Deus e até não esquecendo de 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 21 e 22, que nós estamos baseando sobre Paulo dizendo: fugir dos desejos da mocidade. Baseado naquilo que Paulo também disse: e se alguém se purificar destas coisas. E nós estamos parados aqui neste item: fugir dos desejos da mocidade. E de lá começamos a meditar aqui neste assunto, que também se relaciona às obras da carne, algo relacionado ao velho homem, à velha natureza, aos velhos feitos, algo do passado, porque até aqui Paulo chega a dizer: mas agora, no momento presente, com o propósito que você fez, com a atitude que você tomou, com o testemunho que você resolveu proclamar e dar esse testemunho, ele diz aqui: despojai-vos também de tudo. E na terça-feira próxima passada, nós falamos aqui sobre ira e cólera, sobre essas duas obras da carne, ira e cólera, e mostramos que a ira é algo que atrapalha muito a vida do homem, seja cristão ou não, mas principalmente do crente. Tem pessoas tão sanguíneas que se ira tão facilmente que você tem até medo de conversar com ele. Tem pavor de conversar com ele. Você não sabe se vai agradá-lo, se ele vai se irar, se ele vai revelar esse ímpeto. E aí ele fica encolerizado e fala tanta coisa. Isso acontece em todo lugar, irmão. Todo lugar. Mas hoje nós vamos continuar aqui falando sobre a malícia. E dentro do tempo que nos permitir, estaremos falando, porque aqui ainda tem malícia, maledicência, palavras torpes e mentira. E nós vamos estar falando sobre essas obras. O que vem a ser malícia? Malícia vem a ser uma qualidade maligna na vida da pessoa. A pessoa malicioso, você tem que saber como que conversa com ele, qual o assunto que se abre com ele, como que você encara algumas jogadas que ele faz. Então é uma qualidade maligna. Malícia quer dizer, segundo o dicionário, maldade, inclinação para o mal, pessoa maldosa, né? Conhecimento do que é mal. Às vezes você vai na simplicidade. Foi por isso que Paulo disse que eu temo, ele disse à igreja de Corinto: eu temo que, como Satanás enganou Eva, como a serpente enganou Eva, eu temo que se retire do coração de vocês a simplicidade que há em vocês, porque Eva perdeu a simplicidade. E ele falou: eu tenho medo que isso aconteça com vocês, de perder a simplicidade, se tornar pessoas maliciosas. Veja bem que a malícia, ela é uma astúcia com que enganamos e lutamos para não nos deixar
enganar, não sermos enganados. A malícia é esperteza, a malícia é astúcia, é uma pessoa astuta, é uma pessoa cheia de velhacaria, às vezes nos negócios. Você pensa num pessoal malicioso, é o catireiro, viu? Ele é terrível. Geralmente o catireiro, dificilmente ele é um bom crente, porque primeiramente ele age com astúcia para cima do outro, para cima do outro. Eu estou vendendo aqui essa bicicleta aqui, por quanto você quer? Eu quero 2.000 nela. Mas bicicleta, 2.000? Eu paguei 2.100, eu estou tirando 100 aqui. Já entra com o engano, com a esperteza, com a mentira. Olha lá que às vezes você pensa, mas que bicicleta cara, mas pode ser motorizada, é por aí assim, Às vezes ele comprou por 500, e ele acha que enganando o outro nunca vai se descobrir, mas às vezes até não se descobre. Mas tem um Deus que vê tudo, que conhece tudo, que sabe tudo, o malicioso, ele faz tudo para furar o olho do outro e não ser o seu olho furado. E daí ele parte para a mentira, para a enganação. Então, na realidade, a malícia, ela não serve para o crente. A pessoa maliciosa, ela é uma pessoa que quando você pensa que pode confiar alguma coisa a esta pessoa, que ele está do seu lado, que ele está te defendendo, ele está te detonando, ele está falando mal de você, ele está, a única coisa que ele luta para fazer é legislar em causa própria, para sua defesa própria. E eu fico olhando que até na época de Jesus existiam esses maliciosos. Eu estava olhando o livro de Mateus, capítulo 21, se vocês quiserem seguir comigo. Aqui trata-se de um grupo de sacerdotes. Não era o povo lá do mundo, não. Eles eram religiosos. E eles não estavam aceitando a doutrina de Jesus. E nem tampouco a autoridade que Jesus tinha para pregar, para ensinar, para curar, para realmente esclarecer a mente do povo. E aí um dia chegaram para Jesus, olha aqui, versículo 23 do capítulo 21 de Mateus. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Ele já estava ensinando para o povo, quando esse sacerdote chegou, fez esta pergunta maliciosa para Jesus, e Jesus respondeu e disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade eu faço isso. Aí Jesus fez esta pergunta aqui: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Jesus sempre fazia esse trocadilho com eles. Aí eles olham para Jesus, e a Bíblia aqui diz, Mateus registrou, que eles começaram a pensar entre si e dizer: se dissermos que é do céu, ele nos dirá: então por que vocês não crescem? Se dissermos que é dos homens, nós tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Você pensa que aqui
a gente vê que com Jesus eles não deram sorte, não sobressaíram aqui com Jesus. Aí eles responderam a Jesus e disseram: não sabemos. E disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Fica por isso mesmo. Não tinha obrigação de responder. Mas eles vieram para apanhar. Vocês querem ver uma outra história? João capítulo 8. João capítulo 8, quando eles chegaram, a partir do versículo 1, chegaram com aquela mulher adúltera, que eles apanharam ela no próprio ato, adulterando, e colocou ela no meio da multidão. Olharam para Jesus e disseram para Jesus: esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Já vieram lendo a cartilha que eles tinham escrito. Na lei nos manda apedrejá-la. Mas tu, o que é que você diz? Eles queriam apanhar aqui Jesus. Se Jesus dissesse: não, a lei está certa, pode apedrejar, eles iam aí, cadê o amor que ele tem? Se Jesus dissesse assim: não, vocês não vão apedrejar, porque a lei já passou, nós estamos na lei do amor, eles iam dizer: está blasfemando contra a lei, vamos aprender ele, vamos realmente matá-lo. Eles queriam uma ocasião, eles não estavam certos, porque eles citaram a lei aqui, mas eles estavam agindo de forma errada, porque a lei não mandava apedrejar apenas a mulher. A lei mandava apedrejar os dois que estavam cometendo o delito, o erro, o adultério. Não era só a mulher. Eles já começavam errados daí. Mas eles não desconfiaram disto. Aí Jesus não responde nada. Existem várias deduções dentro desse assunto, porque Jesus abaixou no chão, agachou e começou a escrever com o dedo na terra. Alguns dizem que Jesus estava escrevendo até os pecados deles. E eles insistiam: ele não tem resposta. Dá uma resposta, apedreja ou não? A lei manda apedrejar, e tu, fala alguma coisa. Aí Jesus se levanta, olha para eles e diz: aquele que dentre vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra contra ela. E agora? Eram religiosos, eram fariseus, eram conhecedores da lei, eram pessoas que entendiam bem, raciocinando com respeito os 5 primeiros livros da Bíblia e os profetas, que eram as escrituras daquela época, e também os livros dos cânticos e eles sabiam o que era verdade, o que não era, o que era certo e o que não eram. Aí eles pegou e começou a sair do mais velho até o mais moço, foram todos embora, e todo mundo fica olhando para Jesus, naquela expectativa. Jesus levanta, olha para a mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, eles até não estão mais aqui, foram todos embora. Ele diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Eles não deram sorte. Mas não para por aí. Hoje, nos nossos dias também estão cheios de pessoas maliciosas, que acham que vão pegar o crente, vai pegar a igreja e tal, e eles fazem os trabalhos, a maneira deles, e parte para cima da igreja, porque realmente vê na igreja uma certa simplicidade. Eu me lembro um caso que aconteceu em Jataí. Na época, eu vou dizer o nome aqui abertamente, que estava fundando o trabalho lá da Igreja Universal do Reino de Deus. E eles invocavam lá um espírito para a vida de uma mulher que eles carregavam. Eles já tinham passado pela Igreja Batista, tinha passado pela Católica, tinha passado por outras igrejas,
E quando chegava lá, essa mulher endemoniava e eles não expulsavam o demônio da mulher. Aí ele saía e anunciava: olha aí, essa igreja não tem poder, essa igreja não tem graça. Aí não conseguiu. Mas, não estou dizendo por ser Assembleia de Deus, mas aconteceu lá. Chegaram na Assembleia de Deus, adentraram no culto, assentaram lá na frente. De repente a mulher se espritou, como diz a história lá, e começou a derrubar banco e aquelas coisas e tal. E os irmãos, já pegados para não perturbar o culto, levaram ela para um cômodo que tinha no fundo na época. Levaram ela para lá num templo que a igreja nem tem mais, já venderam o templo, certo? Levaram essa mulher para lá e começaram. Tinha um irmão idoso chamado irmão Dimas, presbítero da igreja, um senhor assim bem, vamos dizer assim, gordo, certo? E já velho. E lá em certa hora, esta mulher pega e passa uma rasteira no irmão Dimas e ele cai de costa. Coitado do irmão Dimas, sem destreza, caiu de costa. Mas teve uns irmãos que não gostou. Tinha uns obreiros lá, não achou bom. E teve um que teve a curiosidade, a expectativa, e foi na costela daquela mulher e deu um beliscão nela. Aí ela falou: ai! Aí eles descobriram que ela não estava endemoniada, ela era realmente orientada para fazer aquilo. Irmão, mas deu um bafafá aquele trem. Teve gente que pegou em cabo de vassoura para bater naquele povo. E eles saíram correndo. E não deram sorte que quando eles foram correndo, porque Jataí tem muitas autoridades militares, ia chegando um irmão capitão do exército lá. E ele olhou assim e falou: mas o que é isso? Aí eles contaram e ele pegou e acionou a viatura e veio, e ele entrou junto. Prenderam eles, levaram para a cadeia. Realmente eles pensaram que ia enganar todo mundo e sair bem. Tem muitas pessoas com essas pegadinhas, com essas jogadas por aí. Os maliciosos, eles vivem jogando piadinhas, jogando pegadinhas. E naturalmente o crente simples, ele cai, aí ele sai se gabando e dizendo: ai tal, eu sou. E isso é muito ruim, né? Isso simplesmente para colher alguma coisa para benefício próprio. Mas sabe o que a Bíblia diz contra a malícia? Pedro disse lá em 1 Pedro 2:1. Se você quiser seguir na sua Bíblia, pode abrir aí. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Eu estive alguma época fora da igreja. Gente, como que o povo é malicioso. Você tem que saber o que conversa entre eles. É tudo na base da malícia, fazendo jogadinhas para te pegar, principalmente do lado moral, do lado sexual. Viu? E eu tenho medo quando tem crente assim no nosso meio. E existe, irmãos. Existem pessoas que ficam fazendo. Meu Deus do céu, larga isso para lá. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Pedro disse assim: deixando, ou se estamos falando aqui de despojar, ele estava dizendo despojando, pois, de toda a malícia. Quer dizer, tira esta vestimenta chamada malícia, deixa de lado. Aí ele diz: de todo engano e fingimento. Essas três obras aqui, elas agem interligadas: malícia, engano e fingimento. Uma pessoa maliciosa, ele é uma pessoa fingida. Ele te garante aqui de pé junto pela vozinha que já morreu, e jura até por Deus, quando ele está sabendo que não está falando a verdade. Ele é fingido. Ele aqui na sua frente, ele fala uma coisa, por trás ele fala outra. Ele não está preocupado. Ele quer na realidade tirar proveito em todas as situações. Pode deixar aquele pastor, eu vou pegar aquele pastor. Eu vou mostrar para ele.
E na realidade vem com todas as pedras nas mãos, mas Pedro está dizendo: tira, deixa toda malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. É palavra de Deus. Aqui está no mesmo quilate. O malicioso está junto com o enganador, com o fingido, com o invejoso, com o murmurador. Estão tudo numa rodinha só, num grupo só. Tem que ter muito cuidado. Nós precisamos, na realidade, de banir essas coisas das nossas vidas. Sabe por quê, irmão? Porque Cristo, quando foi crucificado, Ele levou isso lá na cruz e pregou juntamente com Ele, para que nós fôssemos libertos, fôssemos salvos. Aleluia. Aqui 1 Coríntios 14, 20, Paulo disse assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejais meninos na malícia, e adultos no entendimento. Sabe de que nós não podemos? Por que Paulo estava falando aqui sobre meninos? É pessoa que não é amadurecido, não tem conhecimento às vezes das coisas, ele é simples ao extremo, e na realidade não conhece, precisa estar sendo orientado. Não faça isso, não vai ali, não vai lá, vem por aqui, me dá a mão, deixa eu te guiar e tal. É uma pessoa que não sabe lidar sozinho, e Paulo está dizendo: não seja menino no entendimento, seja adultos no entendimento, pessoas amadurecidos e entendidos, que sabem como lidar e como fazer na vida para vencer espiritualmente e ser um crente abençoado e fiel. Agora, uma das coisas que ele disse aqui: sede meninos na malícia. Quer dizer, não saiba nada de malícia, não entenda nada de malícia, não haja pela malícia, não faça maliciosamente. Era isso que ele queria dizer. Menino, a criança, ele chega a servir de exemplo até para a salvação. Eu estava olhando Mateus capítulo 18, versículo 1 a 3. Diz assim: aproximaram-se de Jesus seus discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Esses aqui eram adultos, mas não tinha entendimento, não tinha prudência. Quem é o maior no reino dos céus? Tem muita gente querendo ser o maior, querendo ser o mais importante. Aí sabe o que Jesus falou assim? Ele chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Jesus mudou a história. Eles queriam saber quem era o maior. Aí Jesus disse: se vocês não tornar como essa criança aqui, vocês não vão nem entrar lá, quanto mais saber quem vai ser o maior. Aleluia. É? Aleluia. Criança não guarda rancor, não tem amargura, ressentimento. Às vezes, alguém até faz um mal para a criança, aí passa uns 10 minutos, ele chora, aí você chama, ele vem correndo para os seus braços, te abraça, te dá um beijinho, certo? E assim por diante. Se o pai dá uma repreensão dura no filho, geralmente a ação do mesmo, na normalidade, é vir e correr e abraçar o pai ou a mãe, e realmente querendo um perdão, uma reconciliação. E Paulo está dizendo que nós temos que ser meninos em relação à malícia. Vem a segunda obra: maledicência.
Maledicência, o que é isso, pastor? É a qualidade de quem é maledicente ou maldizente. É o ato de dizer mal. É aquela pessoa que só vive reclamando da vida, de tudo e de todos. Nunca nada está bom para ele. Vem um pastor, ele fala dele. Vem o outro pastor, ele fala dele. Vem o outro pastor, se Jesus descer aqui e começar a dirigir a igreja, ele fala de Jesus. Porque ele é maledicente, ele é maldizente, ele é falador, ele é murmurador, ele é difamador. Ele não está nem aí se a casa pega fogo, ele quer falar. E ele fala no meio dos obreiros, ele fala no meio dos irmãos, ele fala com os novos convertidos, ele fala com a pessoa não crente, ele esparrama na rua dele, e às vezes lá vai lá o dirigente da congregação andando, e todo mundo olhando, esse aí? Esse aí é o dirigente, esse aí é o que o irmão ali falou que ele é isso. A pessoa está sendo queimada sem saber, porque o maledicente, o maldizente, queimou ele na rua dele, até ele provar o contrário. Às vezes isso aqui não dá ibope, irmão. Ensinar isso aqui não dá ibope, não. Às vezes não é momento de dar glória a Deus. Para que o pastor está falando isto? Mas nós precisamos aprender que essas coisas, Paulo está dizendo, despoja dela, tira elas da sua vida. O maledicente, ele vive arrumando grupinhos. Irmão, isso causa tantos males. Eu me lembro uma vez que Arão ajuntou com Miriam. E sabe quem era Arão? Sumo sacerdote. Sabe quem era Arão? Era aquele homem que Deus disse para Moisés: ele vai ser a sua boca. Você é o profeta, você é Deus, você vai ser Deus e ele vai ser o seu profeta. Miriam foi aquela que pastor, está lembrando aqui o pastor Wender, que ficou vigiando Moisés, mas o meu irmãozinho e tal, ele não pode morrer, e tal, ele é muito lindinho, e a mamãe gosta muito dele, e eu vou seguir aqui. E sabe quem que a Bíblia diz que era Miriam? Profetiza. Não é por ser profetiza que vai abrir a boca e falar tudo o que quer. Não é por ser obreiro ou sacerdote que vai abrir a boca e tentar queimar tudo e a todos. Não, senhores, precisa ter freio na boca. E o salmista disse isso, né? Põe um freio na minha boca, Senhor. Põe um freio na minha boca. Para eu não ficar temando, porque para que o freio? É para dirigir o animal. Coloca o freio na boca do cavalo, e aí ele quer ir para cá, você puxa o freio, o trem dói, e aí ele vai para onde você quer. Aí existe um outro negócio mais terrível, né, pastorinho, que chama bridão, né? A bridão. Não guarda. Põe um guarda, Senhor, na minha boca. O pastor Lincoln está fazendo lembrar aqui. Nós temos que ter cuidado, irmão, com o que vamos falar. Ter cuidado com o que vamos abrir a boca para pronunciar. Porque enquanto nós não falamos, nós somos Senhor, nós somos dono, nós temos poderio sobre a palavra. Mas depois de falar, nós vamos ser servos da palavra e nos alimentarmos e colhermos o fruto daquilo que falamos. E aí começaram a criticar Moisés.
Diz que era por causa da mulher cozida dele. Não era isso nada. É porque Moisés, Deus usava Moisés, falava com ele cara a cara e tal, face a face. E eles diziam: Moisés quer ser o bonzão. Nós estamos aqui, nós também precisamos de ter a mesma autoridade que ele. E começaram a falar dele. Aí quando Arão estava acostumado a mexer com esse negócio de lepra. Pode ler. O pastor falou sobre o freio aqui, Isaías 37, e o verso de número 29 diz assim: por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Pessoa irada, foi o que falamos terça-feira passada. Arrogante. Só fala de coisas grandes em relação a si. Se eu não fizer isso, não vai acordar. Se eu não estiver na frente lá, se eu. E ele quer apresentar, é o melhor, é o maior. Ele não tem humildade. Por isso vive comendo o pão da amargura. Aí Deus está dizendo: eu vou pôr um anzol no nariz. É outra questão difícil. Depois de iscar o anzol no beiço do peixe, ele vem de uma maneira ou de outra, ele vem. E o freio na boca. Na boca. Aqui Deus não falou que vai iscar o anzol no beiço, não, vai ser no nariz mesmo. Bem no meio da cara, para todo mundo ver. De vez em quando a gente vê alguém que Deus colocou o anzolão lá. Gente, às vezes até muda, né? Muda, tem que mudar. O anzol dói, o freio dói. Não é mesmo? Aí eles começaram a falar de Moisés. E Arão era acostumado a zelar ou cuidar de pessoas leprosas e declarar: esse aqui está leproso, esse aqui não está, esse aqui tem que ficar 7 dias, esse aqui tem que observar mais tempo, esse aqui está leproso, passou 7 dias, a lepra não acabou e tal. Quando ele olha para Miriam estava leprosa. Ele que atestou e desesperou e saiu: Moisés, Moisés, vem cá, o que aconteceu? Aconteceu algo com a nossa irmãzinha aqui, o que foi? Ela está leprosa. E sabe o que aconteceu? Toda a congregação ficou sabendo o porquê. Que vergonha. Sabe para onde ela foi? Moisés começou a orar e dizer: Senhor, perdoa minha irmã, Senhor, perdoa. Ele falou: O Senhor disse: ela vai ficar 7 dias lá fora do arraial. Vai ficar lá, para todo mundo saber que eu não aceito esse negócio de maldizente, de murmurador. Eu não apoio essas coisas. E o Arão ficou com aquela carona grandona diante de Moisés e da congregação, porque estavam os dois, e além de tudo, irmãos, eram irmãos sanguíneos. Atrapalhou a nuvem andar, Israel caminhar por 7 dias, esperando a leprosa, por causa da boca que não soube vigiar, não soube guardar a boca. Tem que ter cuidado. Maledicência. O maledicência é uma pessoa que está sempre xingando, jogando praga, levantando calúnia. E às vezes, se for pai, em relação ao filho, tem alguns que até diz para o filho que o diabo te carregue.
Eu conheço história de pais assim. E o diabo queria carregar mesmo. Aquele pastor lá de Belo Horizonte, da Batista lá, muito amigo do Silas Malafaia, esqueci o nome dele lá. Ele conta no livro dele que uma vez ele foi chamado para uma moça crente, endemoniada. E chamaram o pastor lá. E o pastor foi socorrer a família, membros da igreja. Chega lá, aquela menina, ele ficou assustado, não entendeu nada, mas começou a expulsar e tal. Ficou a noite inteira. No outro dia cedo ele estava um bagaço de gente, todo suado, fedendo, cansado. Ele falou: irmã, eu vou em casa tomar um banho, troco de roupa, vou voltar para cá. Foi lá, se alimentou um pouquinho de mau gosto, porque não descia a comida. Voltou, passou o dia inteirinho e o demônio não saía. Aí quando foi à tarde, ele parou assim, encostou na parede e disse que ficou assim pensando: meu Deus, o que está acontecendo aqui, Senhor? Isso nunca aconteceu comigo. O que está acontecendo? Aí o Espírito de Deus revelou para ele perguntar para a mãe da moça se estava tudo bem dentro de casa. Irmã, vai tudo bem entre a senhora e a sua filha? Ela disse: pastor, não vai bem não. Mas o que aconteceu ontem por volta das horas que a sua menina ficou desta maneira aí? Não, é porque essa menina é descuidada demais, preguiçosa e tal. E eu mandei ela buscar os ovos lá no fundo do quintal. E ela foi buscar os ovos, recolheu lá. Quando vinha, ela tropeçou, caiu, quebrou os ovos tudo e tal. E eu fiquei muito irada. A senhora disse alguma coisa? Ela disse: eu falei que o diabo que te carregue. Ela falou: pois é. Ele falou: pois é, a senhora entregou sua filha para o diabo. Ele está querendo carregar. E só tem uma ação aqui que vai impedir do diabo carregar sua filha. E ela disse: o que é que eu tenho que fazer? Você vai ter que desfazer esta maldição agora com as suas palavras, orar, pedir perdão para sua filha. E quando ela fez, a menina ficou liberta sem oração. O diabo foi embora. Foi embora. Isso aconteceu comigo em Cachoeira Alta também. Já contei isso aqui. Mas tem pessoas que estão entregando a família, porque na realidade ele é um falador, ele é um murmurador, ele na realidade não guarda a sua boca, ele vive xingando, levantando calúnia, colocando fogo aonde ele precisava jogar a água ou usar um extintor. E Paulo está dizendo: despojai-vos da ira, da cólera, da malícia e da maledicência. O Senhor Deus quer tomar posse da nossa vida por completo, irmão. Deus é ciumento, Ele não divide realmente a nossa vida, o nosso altar com ninguém. Ou somos de Deus ou não somos, ou servimos a Ele ou não servimos. Não adianta eu vir para o culto, dar glória a Deus, falar em línguas estranhas, profetizar, andar no sapatinho, no reteté e tal, e sair ali na porta e fazer ações erradas, negativas, e já sair dizendo: você viu, irmão lá, aquele irmão, cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado com a lepra. Cuidado com o castigo que Deus pode enviar para, às vezes, até amaciar o pelo da pessoa. Vai ficar um crente bom, mas vai passar por uma decepção. Ouvi um pregador dizendo que participou de uma reunião, muito avivamento, ele era o pregador. E disse que pensa num reteté, barulheira, língua estranha e tal, aquela coisa. E o irmão, tinha um irmão que pulava mais do que os outros no meio da multidão, quando ele chamou o povo na frente, e ele falou: Deus está na vida desse homem. E terminou a reunião da manhã, ele foi para o almoço,
pensando: oh, que maravilha, e aquele irmão abençoado, que maravilha. Aí quando ele estava lá, chegou um outro irmão dizendo: pastor, para o pastor da igreja: o que é que foi, irmão? Vem cá, pelo amor de Deus, está acontecendo um problema. O que é? Tem dois irmãos brigando, enrolando ali na rua e tal. Quando ele chegou lá, ele decepcionou. Quem estava brigando e batendo era o pulador. Desfez com tudo, irmão. Perdeu tudo. Se apaga. Cessa a contenda. Pastor Rezende está fazendo lembrar aqui que Salomão diz que o falador, ele gera contenda. Aí ele falou: tira a lenha, porque tirando a lenha não vai haver contenda, não vai haver fogo aceso. Todo vestígio de fogo que tentar aparecer na sua vida, você vai lá e repreende ele, pisa em cima, porque nós temos que realmente vencer o inimigo em nome de Jesus. Pastor, eu sou assim mesmo. Desde que eu nasci, eu sou assim mesmo. Eu fui criado assim, pastor. Num lar revoltoso, é o aspecto da minha cultura, e eu tenho um temperamento forte, e olha, e eu não tive uma criação assim de um caráter perfeito. Quem é que teve caráter perfeito antes de aceitar Jesus? O caráter, ele nunca se aperfeiçoa, mas Deus muda a história da vida do homem, faz as coisas velhas passar, e faz o homem andar em novidade de vida. Maledicente. Tiago diz, capítulo 4, versículo 11 e 12, ele diz: irmãos, não faleis mal um dos outros. Recomendação bíblica: irmãos, não fala mal dos outros não. Aí alguém poderia perguntar: por que, irmão Tiago, que eu não posso falar mal dos outros? Ele falou: quem fala mal do irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Eu venho aqui e prego uma coisa, lá fora eu faço diferente. Isso é hipocrisia, irmão. É falsidade. Um dia o obreiro pegou o microfone aqui e estava doutrinando os irmãos. Foi receber a oportunidade para dar uma palavra. Porque tem crente que não paga os outros, porque o crente tem que preparar, e lá vai. E o irmão olhando, dizendo: se ele me pagasse, se ele resolvesse me pagar aquela dívida lá no mercado, que ele comprou e não pagou. Não dói um negócio desse? E Paulo disse no capítulo 4, 1 Coríntios, ele disse assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e como dispenseiro dos mistérios de Deus. Aí ele disse: e além disso, requer do dispenseiro que ele se ache fiel. Quem está julgando nós e olhando para nós aqui é os que estão aí embaixo. Temos que ter cuidado. Tiago está dizendo: quem é você para julgar o teu próximo? Então, zíper na boca, não fale mal do seu irmão, ame o seu irmão, ajude o seu irmão, ou seja ajudado por ele, aceita a ajuda de alguém, porque nós precisamos despojar da maledicência. Levítico 19, 16. A recomendação aqui é mais séria um pouco. Diz aqui: não andarás com o mexeriqueiro entre o teu povo,
não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Aqui, a lei estava proibindo até andar com o mexeriqueiro, com o falador, com o maldizente. Não anda com ele. Tem um adágio popular que diz: me diga com quem tu anda. Já ouvi até alguém dizer assim: a Bíblia diz, me diga com quem tu anda, eu direi. Não é na Bíblia não, irmão. Só se for outra Bíblia. É um adágio popular. Me diga com quem tu anda, e eu direi quem tu és. Agora a Bíblia diz: não pode andar dois juntos se não tiver entre eles acordo, não pensar da mesma forma, não falar da mesma forma, não ver da mesma forma. Se um irmão murmurador começar a falar e o outro dali começa a dizer: irmão, não faça isso, irmão, pelo amor de Deus e tal, seja um crente fiel, já separou a dupla. Não bate os nariz. É assim ou não é? Mas quando você vê dois grudadinhos, pode saber que confere alguma coisa. Alguma coisa está batendo. Amém? Eu preciso parar. Ficou aqui palavras torpes e mentira. Vocês querem continuar ouvindo essa palavra ou não? Se vocês falarem não, eu paro. Eu vou falar para quem? Pode continuar, irmãos? Então nós vamos continuar terça-feira que vem. E depois vamos retornando para o princípio da palavra que eu citei aqui agora mesmo. Vamos continuar aqui falando palavras torpes e falar um pouquinho sobre mentira. Se alguém tem facilidade aí de mentir, venha terça-feira que vem, para nós entendermos que Deus não se agrada da mentira e nem tampouco está do lado do mentiroso. Não está. Mentiroso é falso. E o duro que o mentiroso pensa que ele está enganando o outro, não sabendo que quem está sendo enganado é ele próprio. Ele que está achando que está enganando, é ele que está enganado, porque o desvario dele vai aparecer. Às vezes Deus vai mandar alguém até falar de público. De público. Temos que ter cuidado. Mas vamos deixar esse assunto para outra terça-feira. Vamos fazer uma oração. Vamos estar de pés, vamos orar. Glória a Jesus. Despojai-vos da malícia e da maledicência. Despojai-vos da malícia e da maledicência. Foi isso que falamos hoje. Que Deus em Cristo nos abençoe.